Olá, tudo bem? Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ju Fronza, eu sou terapeuta holística, integrativa, relacional e vibracional pelo Haharaktis Internacional. Eu sou também prof de Reiki, né? Sou mestre Reiki e eu vim aqui hoje para falar com você um pouquinho mais sobre os chakras, né? O que são os chakras? Os chakras, eles são centros energéticos, né? Vórtices de energia no nosso campo espiritual, digamos assim, tá? Então tudo na verdade é energia, né? Então se tudo é energia e nós também somos energia, nós temos muita informação energética, né, em todo esse campo, né, em todos os corpos nossos vibracionais, né, além desse corpo físico. Então os chakras, eles estão localizados na parte vertical do nosso corpo, correto? Nessa parte assim. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar na acupuntura, né? A acupuntura é aquela terapia que vai com as agulhinhas, né? Então, assim, o que a acupuntura faz? Ela estuda diversos pontos energéticos espalhados por todo o nosso campo, né? No nosso corpo físico, então, a gente localiza os pontos e vai ali com a agulhinha para poder, com a agulha, fazer com que esse ponto volte a vibrar numa maneira mais saudável, né? Então, às vezes a gente tem alguns pontos que estão bloqueados no nosso corpo, né? No nosso campo. E a agulha, então, ela vai ali e faz isso movimentar. E alguns pontos estão vinculados a outros pontos também. Veja que interessante. Então, na verdade, a gente é cheio de pontos de energia, tá? Cheio de pontos de energia, espalhado por todos os lados. E esses aglomerados que ficam no centro do nosso campo, que é onde a gente recebe o maior fluxo de energia universal, são então os chamados chakras, tá? A gente tem muitos chakras, mas os mais conhecidos e os que a gente vai ver aqui com vocês hoje é os 7 chakras, tá? Que são os 7 principais chakras. Nós já temos como ativar, tá? Limpar e melhorar, reestruturar até o 12º chakra, tá? Aqui no planeta Terra, porque a gente tá passando por uma transição planetária, onde a gente não tinha nem conhecimento disso, né? Agora a gente já tá todo mundo falando sobre os chakras e tudo mais, e agora a gente tá tendo uma abertura maior, então, para conseguir se vincular, né? Conseguir chegar a esse fluxo energético mais elevado, então até o 12º chakra. Só para vocês terem mais conhecimento. Então, os 7 principais chakras, que são os mais importantes para que as pessoas entendam, né, e consigam conviver melhor no seu meio aqui, né, no planeta Terra e também consigo mesmo, são esses que eu vou falar agora. Lá embaixo, tá, posicionado lá embaixo na sua coluna vertebral, a gente tem o chakra básico, tá? Depois, subindo um pouquinho, mais ou menos uns 2 dedos abaixo do seu umbigo, a gente tem o chakra sexual. É isso mesmo, as pessoas geralmente se confundem, né? Acham que o chakra sexual é o último lá de baixo por causa dos órgãos sexuais. Mas na verdade aquele lá, o lá de baixo, ele é o que nos vincula à matéria, né? O que nos conecta à ancestralidade, às nossas raízes e também a tudo que é vinculado à matéria, tá? E o chakra sexual, ele tá mais ligado à criatividade, à energia vital, à força de vida, tá? Então, por isso que ele é um pouquinho mais para cima. E interessante que ele é nessa região do umbigo, né? Que é o nosso centro mais importante, né? Como é que a gente foi alimentado quando a gente recebeu a vida, né? Quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe, a partir do nosso umbigo, né? Nosso umbilical. Então, subindo mais um pouquinho, tá? Até o chakra do plexo solar, que ele fica nessa região aqui do estômago, tá? Então, esse plexo solar, ele é muito conectado às nossas relações, tá? Mas não só os relacionamentos amorosos, não. Ele é com as relações nossa com a gente mesmo, com os outros, né? As nossas relações com os outros e também com o meio, tá? Então ali também tem com relação a dinheiro, né? Tudo que é relação, tá? Tudo que como a gente se relaciona nesse mundo interno e externo, ok? Daí subindo mais um pouquinho, a gente tem aqui o nosso chakra cardíaco,
tá? Então, no chakra cardíaco é onde está a nossa divindade, vamos dizer assim, né? Porque a nossa essência, a nossa criança interior também habita neste lugar, tá? É o nosso amor, né? O acesso do amor incondicional. E é o que faz essa divisão, né? Essa separação, vamos dizer assim, entre o espiritual, o mundo espiritual, e o mundo material, tá? Então, esses chakras debaixo do cardíaco que eu acabei de contar pra vocês, ele é os chakras que estão mais vinculados às coisas carnais, à matéria, tá? Daí, passando aqui pra cima, a gente já começa a ter uma sutileza um pouco maior. Então, subindo aqui no pescoço, a gente tem aqui o chakra laríngeo, tá? O chakra laríngeo é justamente isso, da comunicação, né? Então, assim, por que ele tá acima do cardíaco? Porque a gente tem que aprender a se comunicar com o coração, né? E não só com o nosso ego. Então, a gente precisa expandir esse cardíaco, só que a gente primeiro precisa curar e trabalhar o nosso coração, tá? Para que os nossos entendimentos sejam maiores, tá? Então, aqui a gente tem os entendimentos maiores também, tá? Subindo um pouco mais, no centro da tua testa, né, entre os olhos, a gente tem a glândula pineal. E aqui, então, fica o nosso chakra do terceiro olho. Esse chakra aqui, ele é o da conexão espiritual, tá? O da intuição, o que expande essa visão extra sensorial, tá? O que dá uma profundidade maior com relação a só o que a gente percebe aqui da matéria, tá? E em cima, acima, assim, mais ou menos um palmo da tua cabeça, a gente tem então o chakra coronário, tá? Que é o chakra da expansão espiritual, o teu chakra que te vincula diretamente com o Deus, né? Não sei como é que é o entendimento de Deus pra você, não é aquele senhor que está sentado, né? Numa cadeira com chicote, tá? Então, assim, Deus é algo superior, né? É uma energia universal muito ampla e que não tem nem como descrever, né? Já ouvi tantas maravilhas do que seria Deus, então não sei como você entende o seu Deus, mas é essa energia, né, que te conecta à divindade, à espiritualidade, a tudo que é maior do que o seu próprio casulo, tá? Aqui na Terra. Então, essas são as formas básicas para os chakras, tá? Que são os 7. Entenda que cada um desses chakras, eles estão diretamente vinculados aos nossos órgãos, tá? Aos sentimentos, às emoções. Então, assim, se tiver um desses chakras bloqueado, tá? Um desses chakras não girando de forma correta, alguma coisa na tua vida não vai tá andando certo, tá? E daí tu vai começar a ter algumas doenças físicas, algumas manifestações físicas aqui na Terra, tá? É normal? É, gente, é normal. Então, o certo é que a gente possa aprender a limpar esses chakras, a equilibrar esses chakras, ou ir em lugares, em centros ou terapeutas que possam fazer esse trabalho para vocês, tá? Então, o ideal é que a gente sempre mantenha os nossos chakras limpos e equilibrados o máximo possível, tá? Para que a gente possa manter a nossa fluidez na vida, né? Que a gente possa continuar expandindo aqui na Terra e para que a gente possa, então, né, ter uma saúde mais plena, tá? Eu vou ver com vocês no próximo videozinho, tá? Um pouquinho dos chakras mais específicos. E espero que fique mais claro para vocês entenderem um pouquinho de cada um, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!